aleluia. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Que bênção. Que atmosfera maravilhosa. Sabe, gente, quando eu estava ali sentado, eu estava pensando nisso, né? Quantas pessoas ouviram os ensinamentos de Jesus? Tem um certo momento que Jesus está falando palavras. Para não tomar muito tempo, não vou me aprofundar, mas alguns dizem as suas palavras são duras demais e vão embora. Enquanto os outros falam, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Na verdade, Pedro fala e os discípulos ficam. E a gente consegue perceber que no mesmo ambiente, Jesus era o próprio Deus. Ele falava palavras de vida eterna. Mas uns repudiaram, acharam palavras duras demais, enquanto outros tiveram a vida completamente transformada. E sabe, irmão, não sei como que está a sua expectativa para essa noite. Eu não sei como são os dias que você vem para o culto, qual é a sua expectativa. Mas numa noite simples como essa, o Senhor pode mudar a sua história. Se você simplesmente estiver aberto para ser influenciado por Ele. Se você simplesmente inclinar o seu coração para ouvir o que Ele tem para dizer para você. E sabe, eu estou com essa expectativa nessa noite. Você também? Será que você pode aumentar ainda mais a sua expectativa? Glória a Deus. Sabe, eu tenho algumas coisas no meu coração, eu tenho um monte de coisa, e eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a um bom lugar nessa noite. Você crê nisso? E sabe, irmãos, as verdades da palavra são aquilo, é de fato aquilo que nos mantém firme. É de fato o que gera raiz, o que faz com que nós possamos permanecer. E sabe, o tema dessa noite é esse, mantendo-se firmes. Eu acho que é esse. Deixa eu ver se é esse mesmo. Mantendo-se firme. Mas só no caminho para cá, Deus falou tanta coisa no meu coração. Eu acredito que a gente vai mudar um pouco a rota, mas a essência ela continua sendo a mesma. Mas sabe, irmão, a palavra de Deus ela é a verdade. E existe uma responsabilidade que a palavra de Deus emprega a nós. Porque por mais que você possa vir aos cultos toda terça, todo domingo, quando tem encontro dos homens, você vai lá, come um churrasco e ouve mais da palavra. Você pode assistir ministrações no YouTube. Irmão, você pode se encher, ao ponto de você não ouvir mais nada, só ministrações, você só lê a palavra, mas o que muda a sua vida de fato, é praticar o que você ouve, amém? Existe uma ação correspondente, que é meu dever e é seu dever, que é o que faz com que nós possamos nos manter firmes, é dar resposta àquilo que nós temos ouvido. Eu quero começar lendo um texto com você, Mateus 7, eu vou ler a partir do versículo 24. Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Sabe, irmão, o Senhor Jesus ele está contando uma parábola e ela é autoexplicativa, a gente consegue entender, mas algo que eu queria enfatizar sobre essa parábola é o seguinte: transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contra qual? Contra as duas. Irmãos, os desafios, as circunstâncias, os problemas,
vão se levantar para todas as pessoas. Desafios que vão provar a sua fé, desafios que vão mostrar de fato no que você está crendo, problemas que são naturais do mundo, gente. Tem coisas que são de fato levantes de Satanás contra a sua vida, mas tem coisas que só são coisas naturais da terra, do mundo. O mundo que não está conectado com Deus, na qual o príncipe desse mundo é o diabo. Existem problemas, situações, circunstâncias. Mas sabe, irmão, aquele que não só ouve, aquele que coloca em prática o que ouviu, aquele que de fato pega o que ouviu e transforma em ação e muda a rota, é aquele que permanece firme. O pastor Lucas Azevedo, no último culto, nos falou sobre a renovação da mente. E sabe, renovar a mente é praticar a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente. E sabe, como ele falou muito bem, renovar a sua mente é mudar o que você pensava antes de Jesus e agora substituir por um novo modo de pensar, é um novo jeito de viver, é um novo estilo de vida. Se antes, diante das circunstâncias, você reclamava, você brigava, agora você pensa como uma nova criatura, como filho de Deus, o que eu devo fazer? Qual é a resposta que eu devo dar a essa situação? E colocar em prática. Porque sabe, irmão, senão podem passar anos e a sua vida continuar a mesma coisa. E o pior, pode chegar algum momento que você culpe Deus pelos problemas que você vive, sendo que Deus já te deu as ferramentas necessárias. Como o apóstolo Paulo diz nesse texto, é você que renova a sua mente, é você que pega a palavra e muda a sua forma de pensar, e muda as suas ações, e muda a sua forma de agir, e dá uma resposta para as circunstâncias. Sabe, eu tô só na introdução, mas aproveitei para falar isso, mas a real é que Jesus, ele vem, ele fala isso, mas isso não era uma novidade, irmão. Ele não estava falando uma coisa nova. Nós já encontrávamos princípios do que Jesus disse no Antigo Testamento. Tem um texto que eu quero ler com você, Deuteronômio 5, versículo 32. Versículo 32. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor seu Deus ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor seu Deus ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Aqui o Senhor Deus, ele está dando instruções para o povo que vai entrar na terra prometida, e ele fala, tome cuidado, irmão, não vira para a direita nem para a esquerda, ouça o que o Senhor está falando e faça, para que você vá bem, para que os seus dias se prolonguem. Sabe, irmãos, desde o princípio, o Senhor, ele tem a intenção de governar sobre as nossas vidas. Mas diferente talvez do que a gente está acostumado, o governo de Deus, ele não é um governo ditatorial. Deixa eu me fazer mais claro para você. Deus, ele não te possui e te obriga a fazer. Ele te instrui no caminho que é bom, e Ele espera que você faça. Foi assim desde o princípio. A gente lembra de Adão e Eva. Deus poderia ter tirado o fruto proibido, mas sabe, irmão, sem o fruto proibido eles não teriam uma possibilidade do erro, e sem a possibilidade do erro eles não teriam escolha. Mas a dinâmica do Senhor sempre foi nos dar o poder de escolha, nos dar o poder de decisão, se nós vamos adorá-lo, se nós vamos obedecê-lo, se nós vamos permanecer. Ele nos deu hoje a sua palavra, irmão.
Na palavra de Deus contém verdades a seu respeito. Eu não sei quais desafios você pode estar enfrentando, mas uma coisa eu sei: existe uma resposta na palavra sobre o que você está vivendo. Existe algo que a Bíblia diz sobre a sua identidade, que é uma resposta para essa situação. E é o meu e o seu papel olharmos para essas verdades e tomarmos posse dela, e darmos uma resposta às circunstâncias, e de fato nos posicionarmos como filhos de Deus. E a real, irmão, é que nós não seremos perfeitos. Você não vai acertar durante todo o caminho, e está tudo bem, eu também não. Mas nós devemos sempre voltar a esse lugar. E eu quero passar um pouco sobre isso aqui. Eu quero fazer um contraste com duas histórias que vai te ajudar a entender sobre a importância de obedecer às instruções do Senhor para manter-se firme durante a jornada. E sabe, eu quero começar falando de Saul. O povo pede um rei. Deus fala com Samuel, e Saul, ele é escolhido como rei. Eu não vou entrar nos detalhes aqui para não gastar tempo, mas Saul é levantado por Deus como rei de Israel. E em certo momento Samuel chega para Saul e dá uma ordem para ele: Saul, vocês vão destruir os inimigos, mas é para destruir tudo. Mata todo mundo, mata todos os animais, destrói tudo. Essa é a ordem de Deus. E sabe, Saul, ele pega e ele vai. E de fato eles vencem a guerra, mas eles decidem poupar a melhor parte do que tinha lá com o povo, os melhores gados, e também não matam o rei, mas trazem o rei como prisioneiro. Mas essa não tinha sido a ordem de Deus. A ordem de Deus tinha sido clara e expressa. Saul, ele estava numa posição que tinha sido estabelecida por Deus. Ele era o rei de Israel. Saul, mata todo mundo, mata o rei, não deixa nada. E Saul até faz o que Deus pediu, mas do jeito dele. Na verdade ele não faz o que Deus pediu, né? Mas o discurso dele é como se ele tivesse feito. E sabe, irmãos, muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós queremos até obedecer o Senhor, mas com algumas condições, né? Não, Senhor, eu quero, mas isso aqui talvez seja melhor fazer dessa forma aqui. Não, entendo, isso aqui é bom para mim, mas talvez isso aqui também não seja tão ruim assim, né? E sabe, irmãos, todas as vezes que você relativizar, não sei nem se eu estou me expressando da maneira certa, se é a palavra certa, mas toda vez que você obedecer mais ou menos, isso vai causar dano para a sua vida. O Senhor, quando Ele te instrui, Ele sabe exatamente onde aquilo vai te levar. Ele sabe exatamente como aquilo vai beneficiar a sua vida. Por mais que na sua mente não faça sentido, por mais que você não consiga encaixar as peças, o Senhor, Ele está vendo o que você não está vendo. O Senhor conhece mais o seu futuro do que você conhece o seu passado. E se Ele fala para você, faz isso, faz dessa forma, é porque Ele sabe que isso vai te levar a um lugar bom. Aceite humildemente, irmão, as instruções do Senhor. E sabe, Samuel chega diante de Saul e fala: Saul, o que você fez? O Senhor não falou para você destruir tudo? E Saul fala: então, veja bem, Samuel, na verdade a gente quis poupar a melhor parte. Por quê? Porque a gente ia pegar essa melhor parte e a gente ia oferecer sacrifício para o Senhor. Cheio de boas intenções, né? Aquela frase de vó, né? Que o inferno está cheio de boas intenções. Saul estava cheio de boas intenções. Não, veja bem, Samuel, a gente fez isso, mas em honra a Deus. E sabe, Samuel dá uma resposta para Saul, uma resposta que fica marcada na história. 1 Samuel 15, eu vou ler a partir do versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu:
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim Ele o rejeitou como rei. Irmão, quando o Senhor Ele pede algo para nós, Ele espera que nós venhamos a obedecer. Como se a linguagem de amor de Deus fosse obediência. Aliás, a palavra do Senhor diz isso, né? Aquele que verdadeiramente me ama é quem? Quem obedece os meus mandamentos. E sabe, irmãos, eu não quero te gerar condenação, não. Na verdade, eu quero que nós possamos ser ajustados pelo Senhor, mesmo quando isso nos confronta. Se tem alguém que está sendo confrontado com essa ministração, primeiramente sou eu, irmão. Enquanto Deus falava comigo sobre esse tema, eu comecei a perceber quantas coisas eu fiz da minha cabeça, do meu jeito. Até considerando a Deus, até com boas intenções e bons argumentos para me convencer, mas sem consultar a direção dele. E sabe, irmão, o coração nesse lugar nos leva para um lugar de dano, um lugar que nos afeta, que afeta a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nosso casamento. E a síntese dessa história aqui é: Saul, ele chega para Samuel: beleza, Samuel, entendi que eu desobedeci, entendi que eu errei, mas faz o seguinte, vamos lá, me honra diante do povo lá, para eles acharem que está tudo bem. Sabe, gente, isso escancara o coração de Saul. Em algum momento Saul se perdeu, e agora a reputação dele era mais importante do que o Senhor pensava sobre ele. Agora aquilo que visualmente estava expresso na vida dele, o reino, as riquezas, a autoridade, era mais importante do que o Deus que colocou ele nesse lugar. E nós temos que tomar muito cuidado nessa jornada, irmãos, para que isso não aconteça conosco, para que em algum momento as coisas de fora se tornem mais importantes, ao ponto da gente questionar as direções de dentro. E sabe, isso acontece com outros homens de Deus. Moisés, ele fere a rocha quando Deus fala para ele falar com a rocha. Como eu falei para você, Adão e Eva, eles decidem comer o fruto quando Deus fala para eles não comerem. Todas essas pessoas sofrem consequências, não são castigos de Deus. No caso de Saul aqui, ele recebeu de fato uma sentença da parte de Deus, mas por um motivo ele desconectou o coração dele. Desconectados do Senhor, nós não vamos na direção certa. E sabe, irmão, o que nós conseguimos ver é que toda queda começa quando o homem quer governar a si mesmo. É por isso que você deve sempre voltar a esse lugar, sempre voltar a esse lugar de consagração, de Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Pai, me mostra aonde eu estou colocando a minha mão que eu não deveria. Pai, me lembra do que me trouxe até aqui. Aleluia. Mas sabe, gente, o contraste é Davi. Davi, ele é encontrado pelo Senhor cuidando das ovelhas do pai. Esse mesmo homem de Deus, Samuel, vai até a casa dele, unge ele rei diante dos irmãos, e você conhece a história. Ele vai lá, ele derrota o gigante, e ele se aproxima do rei, mas daqui a pouco o Saul tem ciúmes dele, e começa a persegui-lo. Davi tem que fugir. Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele fala: ai de mim,
longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele decide permanecer fazendo as coisas da maneira certa. Davi é colocado na posição e de fato a promessa se manifesta e Davi se torna rei. Agora Davi é rei de Israel e ele está vivendo a promessa. Mas sabe, irmãos, ninguém está livre das tentações. Todos nós estamos suscetíveis a cometer erros, a cair na jornada. E é o que acontece com Davi. Assim como Saul, Davi comete um erro. E eu vou ler com vocês 2 Samuel 11. Quero passar rápido por isso, só para você entender a essência. 2 Samuel 11, eu vou ler a partir do versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Sabe, irmãos, pelo começo dessa história, aqui deixa muito claro que o principal erro de Davi, na verdade não é o principal, mas a brecha de Davi foi permanecer em Jerusalém, na época que os reis estavam na guerra. Eu não sei o que aconteceu com Davi, mas talvez nesse momento ele estava confortável demais. Ele falou: eu não preciso ir não, eu posso ficar aqui. E sabe, irmão, um aprendizado sobre isso: o conforto, ele é um terreno fértil para queda. Davi negligenciou a posição. Ele tinha que estar na guerra. Ele era rei. Era a época que os reis estavam na guerra. Mas ele decide ficar em Jerusalém. Irmão, para encurtar a história, eu e você sabemos o que acontece. Ele engravidou essa mulher e ele fala: o que eu faço agora? E aí a mente maquiavélica de Davi naquele momento fez com que ele planejasse o assassinato de Urias, que era marido dela. Ele planeja, ele manda Urias na frente da batalha sabendo que ele ia morrer, porque ele pensa: agora eu me livro do problema. Ele planeja o assassinato. E aí ele toma a mulher para si, se casa com ela. Mas Deus levanta um homem de Deus, Deus levanta Natã. E Natã chega para Davi com uma parábola. Parafraseando mesmo aqui para a gente ganhar tempo, mas basicamente Natã fala para Davi: Davi, imagina um homem que ele tem muitos rebanhos e tem um outro homem que só tem um. Esse homem sai e rouba aquele que só tem um. E a Bíblia diz que Davi se enfurece e fala: esse homem tem que morrer. E aí Natã fala: é verdade, Davi, mas esse homem é você. E sabe, irmão, diante da consciência do erro, e se você pensar comigo, talvez se nós fôssemos medir com a nossa régua moral, o erro de Davi foi muito maior do que o erro de Saul. Você concorda comigo? Mas diante da consciência do erro, a resposta de Davi foi: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Pai. Eu pequei contra ti. E Davi, ele corre para o Senhor, e o clamor do coração de Davi é: não tira de mim o seu espírito, Pai, não tira de mim a sua presença. A resposta de Davi basicamente é: você pode tirar esse reinado, pode tirar a minha posição, tira o dinheiro, tira tudo, mas não me tira do lugar de comunhão com o Senhor. Existe em Davi, irmão, arrependimento, o entendimento de: Senhor, eu sei que eu errei contra o Senhor, mas eu quero dizer que o Senhor é o mais importante. O que eu tenho com o Senhor é o mais importante. E sabe, irmãos, durante essa jornada, muitas vezes você vai falhar, você vai errar.
Não importa a posição que você esteja, não importa se você está sentado ouvindo a palavra, ou se você é um ministro, se você está há 10 ou há 30 anos fazendo a mesma coisa, você sempre estará nesse lugar, suscetível a tropeçar, irmão. Mas sabe, a característica de alguém que tem um relacionamento com Deus, não é a ausência de queda, mas é a velocidade com que você se levanta, com que você se arrepende, e com que você muda a rota. Eu sei que talvez essa não seja uma palavra tão animadora, né, para um domingo, falar de arrependimento, de mudança de direção, mas essa continua sendo a verdade da palavra, que nos mantém firmes, é de praticar, é de confessar a palavra, de continuar fazendo as mesmas coisas, e de quando cair, reconhecer, levantar e mudar a direção, irmão. É isso que muda a sua história, é isso que mantém a sua casa protegida, é isso que muda a sua vida. Eu sei que eu poderia te animar um pouco mais, falar coisas animadoras, que nós somos prósperos, e nós somos mesmos, essa é uma verdade, mas a palavra de Deus, ela continua nos confrontando e nos tirando do lugar de conforto, nos lembrando mais uma vez que nós temos que nos arrepender e voltar para o lugar do primeiro amor, voltar para o lugar de ouvir o Senhor e tomar as decisões certas. Irmão, é isso que vai manter você firme, é isso que vai fazer com que você não viva no engano. E sabe, Saul perdeu o reinado, porque o coração dele já nem estava mais diante de Deus. Davi, ele se manteve no reino, mas sabe de uma coisa, irmão? Davi sofreu as consequências. O filho dele morreu, depois ele teve problemas com os outros filhos, porque o perdão do Senhor não nos livra das consequências dos erros. Por isso que existe mais sabedoria em considerar e ouvir ao Senhor, do que fazer as coisas do nosso jeito e depois ter que se arrepender e levantar. Porque, irmão, as consequências vão ficar. Glória a Deus, Jesus. E sabe, tem um texto aqui, Apocalipse capítulo 2. A partir do versículo 2 aqui, o Senhor Jesus, ele está inspirando João a escrever carta para as igrejas. E a carta para a igreja de Éfeso é uma carta que provavelmente você conhece. Eu vou ler aqui a partir do versículo 2. Eita, quase apaguei tudo. Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe, essa carta aqui, ela foi enviada para o líder da igreja de Éfeso. E olha quantas coisas boas que o Senhor Jesus fala. Você não tolera homens maus, você se levantou contra os apóstolos, os que eram falsos apóstolos. Mas deixa eu falar uma coisa, você saiu do seu primeiro amor. E qual que é a resposta de Jesus para ele? Se arrepende, levanta, pratica de novo o que você praticava no princípio. Sabe, irmão, essa vai ser sempre a resposta de Deus para nós. Não importa o erro que você cometa, o Senhor vai estar falando para você: ei, se levanta, se arrepende e volta rápido, volta a praticar as obras que você tinha praticado no princípio, volta a estar no caminho, volta a dar uma resposta. Tanto para o que tirou Davi daquele lugar, como o remédio para o anjo da igreja de Éfeso, é o arrependimento, irmão. E sabe, talvez enquanto eu fale isso, você possa estar pensando em decisões que você tomou ao longo da vida. Talvez algumas coisas que você decidiu fazer do seu jeito. Talvez algumas portas que você entrou, que não deveria ter entrado, ou portas que você saiu, que você não deveria ter saído. Lugares que Deus te colocou, e você colocou a sua mão. Talvez você se condene por isso. Mas sabe, irmão, a condenação, ela nos paralisa.
Não há condenação para os filhos. A instrução do Senhor é: se arrepende, levanta e volta. Volta a praticar, volta para a rota que Ele te colocou, porque essa é a rota onde você vai crescer, onde você vai experimentar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faça aquilo que Ele te instruiu, irmão. O Senhor, Ele sabe muito melhor do que você, onde você deve estar. Aleluia. O arrependimento, irmão, ele não é remorso, ele é mudança de direção, é voltar a praticar a palavra, voltar a fazer o que Deus pediu para você fazer. O tempo está passando rápido demais. O arrependimento, irmão, ele nos reposiciona no lugar onde Deus que governa as nossas vidas. O arrependimento vai te colocar de volta nesse lugar onde o Senhor direciona a sua vida. Decida abrir mão do que for necessário. Decida abrir mão daquilo que te tira do lugar da prática do que o Senhor compartilhou com você. Tiago 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Que verdade maravilhosa, irmão. Sabe, Tiago, ele é bem direto. Se você ouve e não pratica, você não está enganando o pastor não, você está enganando a você mesmo. Sabe por que você está se enganando, irmão? Porque a gente vem para a igreja e a gente ouve verdades maravilhosas do reino. A gente ouve através da palavra de Deus que nós conseguimos ter um casamento feliz, por exemplo. Enquanto o mundo está falando que casamento ficou na geração anterior, que se deu errado, você troca, você joga fora. A palavra de Deus diz o contrário. Mas sabe, se você ouve, você fala, isso é verdade, mas você chega na sua casa e você não vê essa realidade. Você falou, por que não funciona aqui em casa? Porque sabe, irmão, existem princípios na palavra que nos fazem experimentar e viver a vontade de Deus, seja no casamento, seja na criação dos seus filhos, seja no seu negócio, na sua família, no seu modo de agir com as pessoas. Colocar em prática os princípios é o que vai te fazer viver os resultados que a palavra promete. Não adianta você estar consciente dessas verdades, você ouvir o que Deus diz, mas não deixar isso transformar quem você é. Porque senão, irmão, você vai estar só se enganando. Você vai estar só perdendo tempo. Essa é a verdade, irmão. Por mais dura que ela possa ser. Se você ouve e não deixa transformar a sua vida, está perdendo tempo, irmão. Está perdendo tempo. E de novo, o mais perigoso disso é daqui a pouco você culpar a Deus pelos resultados que você não tem. Essas verdades nos mantêm firmes. Praticar a palavra de Deus é o que nos torna bem-sucedidos no reino. E muitas vezes praticar a palavra vai ser desafiador. Muitas vezes vai mexer um pouco com as suas convicções. Talvez faça você ter que abrir mão de coisas que são importantes para você.
mas continua sendo a verdade. Os princípios da palavra de Deus é o que faz com que nós possamos permanecer firmes. Tem um texto, Josué 1, versículo 7. Josué 1, versículo 7. Um texto muito conhecido. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras do livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desamine, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Josué é aquele que substitui Moisés, é aquele que de fato guia o povo a entrar na terra prometida, é aquele que agora está colocado numa posição de liderança. E sabe de uma coisa, irmão? Deus não dá uma estratégia infalível para Josué. Deus não dá para ele 7 passos que ele tem que fazer para que ele seja bem sucedido. Deus fala: obedece. Se você obedecer, você será bem sucedido. Você fará prosperar os seus caminhos por onde quer que você andar. De novo nós voltamos o quê? A obediência, irmão. A obediência ainda é o que nos mantém firmes no Evangelho. Aleluia. De novo, é fácil obedecer aquilo que é conveniente. Mas sabe, irmãos, eu acho que cada vez que eu ministro, eu conto o mesmo exemplo, né? Provavelmente você já ouviu isso muitas vezes. Agora eu entendo o pastor André, mas eu preciso falar porque foram coisas desafiadoras para mim. Eu lembro que eu só podia ver a Ingrid aos fins de semana. A Ingrid, ela morava em Mogi das Cruzes, em outra cidade, não é tão longe, mas é outra cidade. Eu trabalhava, ela estudava. Aos fins de semana eu saía daqui na sexta-noite e ficava na casa dela. E um dia, eu no começo, vindo aqui para a igreja, comecei a fazer o rema. Eu encontro o pastor André na porta da igreja. A gente nem tinha conversado muito ainda. E ele falou: pastor, que legal, bom te ver. Então, pastor, eu só vou conseguir ir para a igreja de terça. Eu estava começando, irmão. Eu só vou conseguir ir para a igreja de terça, porque de domingo eu preciso ir ficar com a Ingrid. Aliás, ela é minha namorada, né? Eu preciso ter um tempo com ela. E eu lembro que o pastor falou para mim: Renzo, o que Deus espera de você nesse tempo é fidelidade no congregar. E ele falou aquilo, ele nem lembra, ele se despediu e foi embora, me deixou com aquela bomba. Mas sabe, irmão, de uma forma ou de outra eu entendi que aquilo era Deus falando comigo. E sabe de uma coisa? Não era confortável não era conveniente. Como eu chego para minha namorada ali, início de namoro, e falo: então, a gente só se vê de final de semana, né? Não vai dar mais não. A gente vai tentar se ver. E sabe, irmão, sabe quando eu vi a Ingrid? Eu ia encontrar ela na porta da faculdade. A gente tinha 20 minutos, que era o tempo do pai dela chegar e buscar ela. Eu saía da minha casa, ia lá e ficava 20 minutos com ela algumas vezes na semana, porque eu já não conseguia mais ir de final de semana para a casa dela. Irmão, não estou falando que você tem que abrir mão de coisas e congregar. Aliás, isso seria bom para você, mas eu estou falando de mim. Para mim, naquele momento, aquela instrução foi desafiadora demais. Mas sabe de uma coisa? Eu decidi obedecer. Eu vou ter fidelidade no congregar. É isso que o Senhor espera de mim. Eu entendi que era Deus falando comigo. Eu abracei aquela verdade, eu decidi obedecer. Aquilo gerou indisposição com a Ingrid. Meu pai, ele também não entendia na época. Mas sabe de uma coisa, irmão? Deu certo. Eu não entendia não, mas deu certo. Hoje eu estou aqui falando com você. A minha esposa está lá em cima cuidando das crianças. A Ingrid, que nem vinha para a igreja às vezes comigo. Ah, Reison, mas foi por causa dessa decisão? Não. Foram por causa de várias decisões como essa. Várias decisões como essa. Durante a jornada o Senhor me inspirou. Está na hora de você parar de falar com essas pessoas aqui por um tempo. Está na hora agora de você ser fiel no congregar. Está na hora agora de você começar a fazer esse curso aqui. Irmão, eu me matriculei no Rema. Eu nem ia para a igreja. Eu nunca tinha ido em 3 cultos seguidos. Não no Verbo da Vida, em qualquer igreja. Mas quando eu fui no Rema, ou ver a aula experimental, eu entendi que eu tinha que fazer aquilo. Irmão, 2 anos de curso. Eu não tinha dinheiro, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Mas eu decidi obedecer.
eu decidi fazer. E sabe, irmãos, talvez se naquela época eu pedisse respostas para Deus do porquê Ele estava me instruindo, eu não ia entender. Mas hoje o resultado está aqui. E sabe, eu consigo ver hoje na minha vida Deus me pedindo coisas que eu não consigo entender. Senhor, mas não faz tanto sentido, Pai. Decidir obedecer é o que vai te tornar bem-sucedido no reino. Eu não sei em qual fase você está. Eu não sei quais são as instruções que Deus tem te dado. O que eu sei é, você precisa obedecer, irmão. Você precisa obedecer. Sabe, irmão, que quando você dá um passo em algo que não faz sentido na sua mente, isso mostra que você está crendo no que é invisível. Como a Bíblia diz que a fé é convicção do que você não vê. Você crê que por mais que as peças não se encaixem, o Senhor sabe o que está fazendo na sua vida. Isso é uma resposta de fé. E sabe de uma coisa, irmão? Fé é uma semente, ela gera resultado, ela frutifica e ela muda a sua vida. Decida permanecer crendo. Decida se mover no que é necessário. Aleluia. O Evangelho continua sendo uma jornada de fé. Se você deseja o dia na qual você terá a resposta de todas as coisas, o que você está desejando não é o Evangelho. A vida do justo é pela fé. Você vai precisar continuar crendo e obedecendo, mesmo sem entender. Não importa quanto tempo passe, não importa a posição que você esteja, não importa quanto de dinheiro você tem no banco, você vai ter que permanecer crendo, irmão. Você vai ter que continuar se movendo sem ver, obedecendo instruções que parecem não fazer sentido, que parecem não se encaixar na sua mente. Você vai precisar continuar fazendo isso. Você vai precisar continuar dando uma resposta. Sabe, irmão, tem algo no meu espírito. Não aborte os planos e os sonhos de Deus. Não aborte porque não aconteceu ainda. Não aborte porque você ainda não viu os resultados. Continua crendo, continua no lugar de obediência, irmão. Continua se movendo. Sabe, irmão, não viva. Esse é o anseio do meu coração, a mensagem que queima no meu coração. Não viva isso aqui pela metade. Não viva isso aqui de qualquer jeito, não. Sabe que frustrados nós seremos se nós vivermos um evangelho que não muda as nossas vidas. É até legal ir para a igreja, é legal ser amigo dos irmãos, mas irmão, se você não está vivendo as promessas de Deus, se você não está vendo de forma radical uma transformação da sua casa, você não está vivendo os planos de Deus, irmão. Não aceite isso. Viva intensamente, viva de fato o que Deus tem para você, mergulha e abraça essa verdade, irmão. Só dessa forma você vai ser suprido, só dessa forma você vai se sentir satisfeito e completo no Senhor, obedecendo a vontade dEle e as instruções dEle para a sua vida, mesmo que isso te custe algo. Decida pelo que você vai viver, irmão. Oh, aleluia, Jesus. Decida pelo que você vai viver. Decida continuar crendo. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Deixe o Senhor mudar os seus dias. Obrigado, Senhor Jesus. Texto que eu anotei aqui. É uma oração do salmista de Davi, Salmo 143, versículo 10. Aquele homem, segundo o coração de Deus, cantava ao Senhor e ele dizia: ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Sabe, irmão, que essa seja a sua oração, que nós possamos juntos pedir ao Senhor: Pai, nos ensina a fazer a sua vontade.
Nos conduza, Pai, por um terreno plano. Deixe ser conduzido pelo Senhor, irmão. Deixe ser guiado pelo Senhor. O Senhor, Ele permanece fiel à sua palavra. A obediência é o que vai te levar a viver o extraordinário. Obedeça às pequenas instruções. Obedeça às pequenas instruções. Sabe, você é crente, você está aqui na igreja, você sabe que você não deve matar, não deve roubar, você sabe as coisas que o Senhor não aprova. Nós sabemos, nós temos o Espírito Santo, irmão. A real é que se você nasceu de novo, você não consegue nem pecar em paz, porque na hora que você vai tomar uma decisão, lá dentro você sabe que você não deve fazer, e isso é fato, irmão. Você tem que sim repudiar os desejos da sua carne, você deve sim dizer não para a sua carne, mas agora nesse momento eu estou falando de pequenas instruções que você sabe que o Senhor já te deu. Faça isso. Deixe de fazer isso aqui. Continua confessando. Se alimente disso daqui. Ouça essa pessoa. Se conecte com essa pessoa. São as pequenas instruções que nos colocam no lugar. São as pequenas instruções que quando a gente vai ver, a gente já está tão distante de quem a gente era, e agora a gente está vivendo outra realidade, uma realidade superior. Nós estamos vivendo os planos de Deus, ou de alguma forma parte deles. Ouça as pequenas instruções. Ouça as pequenas instruções. No meu coração. Eu tenho um texto que eu gostaria de ler. Deixa eu abrir aqui. Sabe, aqui em Hebreus 10, o autor de Hebreus, ele está falando com o povo. Eu vou ler Hebreus 10 a partir do 32, Lucas. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sabe, gente, quando a gente olha para esse povo aqui, um povo que teve os bens confiscados, um povo que sofreu, um povo que aceitou alegremente as dores e aquilo que passaram. E o autor está falando, beleza, vocês já aceitaram isso, vocês sofreram, mas permaneçam confiando. Permaneçam confiando. E sabe, enquanto eu orava, esse texto veio no meu coração sobre vocês dois, Tássia e Ivan. Vocês podem se levantar, eu quero orar por vocês, mas o que veio no meu coração é exatamente isso. Esse povo aqui, eles passaram por bastante coisa. Muitas coisas foram tiradas deles, muitos eles sofreram, mas o autor fala mais uma vez para eles: permaneçam crendo, porque depois de terem feito a vontade de Deus, vocês recebam a promessa.
Sabe, gente, talvez durante a jornada muitas coisas desanimaram e abalaram a fé de vocês, mas eu sinto o Senhor falando comigo sobre vocês nessa noite. Permaneçam crendo, permaneçam crendo, permaneçam crendo. Vocês vão ver o cumprimento da promessa. Sabe, muitas coisas já se levantaram, muitas coisas para desanimar, para dizer contra, mas o Senhor está dizendo: permaneçam crendo. Vocês já suportaram muitas coisas, mas o Senhor é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esse casal. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, nós unimos a nossa fé com a dos nossos irmãos, Pai. Senhor, eu sei o quanto eles já passaram. Então, quantas coisas tentaram tirar eles desse lugar de fé. Quantas coisas se levantaram para dizer que não era possível. Mas junto com eles nós permanecemos crendo. Senhor, nós cremos que a perseverança, ela resulta no cumprimento da promessa. Senhor, nós iremos ver o cumprimento da promessa, eles vivendo a plena vontade de Deus para a vida deles, Pai. Um casal que é um exemplo para essa igreja, um exemplo de perseverança e comprometimento, um exemplo de entrega e intensidade no Senhor. Eu oro em nome de Jesus por todas as palavras e promessas se cumprindo e se estabelecendo na vida deles. Obrigado, Pai, nós sabemos que o Senhor nos ouve, Pai. Aleluia, obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E sabe, irmãos, quero chamar o time de ministração aqui para frente. Não sei quem está hoje no time de ministração. Acho que é o Dudu e a Noemi. Irmão, não sei se durante essa ministração você lembrou, talvez de decisões que você tomou, ou decisões que você deveria ter tomado, que você não tomou, de coisas que você precisa ajustar. Esses irmãos, eles estarão disponíveis aqui. Vem aqui, mulheres com a Noemi, homens com o Eduardo. Deixa o irmão orar por você. Deixe ele unir a fé dele com a sua, para que junto vocês possam orar para aquilo que vocês desejam viver, para aquilo que vocês estão de fato precisando, irmão. Se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa entregar a sua vida para Jesus, chegue até esses irmãos e recebam oração. Eles são treinados mesmo para ouvir a voz de Deus e para de fato te dar instruções de Deus sobre as suas vidas. Então agora no final nós vamos encerrar e eles estarão aqui disponíveis. Antes de mais nada, gostaria também de indicar um livro para você, Vivendo pela Fé, do Derek Prince. Esse livro é um livro maravilhoso, ele está disponível na nossa livraria. E sabe, ele é definido como um guia para todo cristão que deseja viver intensamente as promessas de Deus. Tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Então você pode adquirir no fim do nosso culto ali no Verbo Shop, Vivendo pela Fé, do Derek Prince. Mais de 2 milhões de livros vendidos. De fato é um sucesso, estará disponível lá, amém? Então desejo para você uma excelente semana. Levante suas mãos, eu oro para que a sua semana seja abençoada, plenamente cheia da presença e da vontade de Deus. Então vá em paz e seja abençoado praticando a palavra de Deus. Os irmãos estão aqui disponíveis. Boa noite, nós nos vemos na terça-feira às 20h30 na Terça do Sobrenatural.